turminha, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina, vamos trabalhar matemática. Na aula passada, começamos a estudar um pouquinho sobre fração, vimos como que ela é representada através de figuras, vimos como que a gente lê e vimos alguns probleminhas. Hoje, nós vamos ver tipos de fração, como que elas se apresentam. Vamos comigo? Olha só. Nós temos aqui alguns nomes de fração, que vocês vão a partir de agora compreender. Nós temos a chamada fração própria, imprópria, mista, equivalente e aparente. Mas o que significa isso? A fração própria, ela tem uma particularidade. Quando o numerador é menor que o denominador, eu chamo que é uma fração própria. Olha o exemplo aqui, ó. 1/3, 2/5, 1/4. Ó, o numerador é menor que o denominador. Quando isso acontece, o nome, a classificação dela é própria. Fração imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Olha os exemplos aqui. 8/3, 5/2, 7/5. Quando apresenta assim, eu chamo de fração imprópria. Fração mista é quando ela apresenta uma parte inteira e uma outra fracionária junto. Eu tenho aqui, ó, 1/3 e 1/3. Isso é uma fração mista. Outro exemplo, 1/3 e 2/5. Isso aqui representa uma fração mista. Fração equivalente, na verdade, são frações que eles representam a mesma quantidade. Olha aqui, eu posso dizer para você que 1/2 é equivalente a 2/4. Eu tenho então frações equivalentes, representam a mesma quantidade. E tem uma fração aparente. Eu brinco com os alunos dizendo assim, que ela parece uma fração, mas na verdade ela é um número inteiro. Ela vem em forma de fração, mas ela representa um número inteiro. Olha aqui, eu tenho 12/3. 12 dividido por 3 é quanto? 4. Então, 12/3 é uma fração aparente, porque ela representa uma parte inteira. Então, eu tenho aqui os tipos de fração que eu posso ter. Então, eu posso ter fração própria, imprópria, mista, equivalente e aparente. Vamos ver se você compreendeu? Eu fiz aqui um quadro para a gente fazer a classificação juntos. Vamos lá? Eu tenho aqui 1/4, turma. O numerador, ele é menor que o denominador. Quando isso acontece, ele é chamado de fração própria. 5/3. O numerador é maior que o denominador. Então, eu chamo de imprópria. 8/2. O numerador é maior que o denominador. Ela pode ser chamada de imprópria. Mas ela também pode ser outra coisa, olha só. Se eu divido 8 por 2, dá quanto? 4. Então, eu vou dizer também que ela representa uma fração aparente. Também pode ser. Ela pode ser duas coisas? Pode, professora. Eu tenho aqui 1/2. O numerador é menor que o denominador. Então, é a fração própria. Então, turma, olha só. 12/4 é uma fração imprópria e uma fração aparente. Vamos para um outro exercício? Nós vamos verificar se as frações são equivalentes. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 5/4 e 20/16. Para eu descobrir, eu vou fazer uma multiplicação. E para eu saber utilizar essa multiplicação na fração, se eu multiplico o numerador por um número, o denominador tem que ser por esse mesmo número. Vamos então, se eu uso aqui que 5 vezes 4, aqui embaixo também eu tenho que usar 4.
5 vezes 4 é 20. 4 vezes 4, 16. Então, 5 quartos é equivalente a 20/16, turma. Porque quando eu fiz essa multiplicação, eu encontrei a outra fração. Então, ok. O que eu gostaria de salientar é que na fração, se eu multiplico o numerador por um número, o denominador tem que ser pelo mesmo número, tá? Por que eu estou te falando? Olha só para você ter uma ideia, se eu multipliquei aqui por 4, eu não poderia multiplicar embaixo por 3. É isso que eu quero que você entenda. Se eu escolho um número, eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 6 dozeavos e 1/2. Como será que ele agora é fração equivalente? Assim como eu multipliquei, eu posso fazer divisão também. Lembrando, se eu divido o numerador por um número, o denominador pelo mesmo número. Por que eu vou resolver utilizar a divisão? Porque, olha, esse número, ele acaba sendo menor que esses. Para reduzir, divisão. Então, eu vou dividir aqui, ó, 6 dividido por 6, dá quanto? 1. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Olha, então eu encontrei que essa fração, ela é equivalente a essa. Então, aqui eu utilizei divisão. Prestou atenção que eu dividi também pelo mesmo valor, pelo mesmo número, para que eu pudesse encontrar a fração? Ok, turma? Então, esse número também é equivalente, ok? Próximo. Eu tenho aqui 8 dozeavos e 10 quinzeavos. Será que eles são equivalentes? Olha só, turma, se eu dividir aqui por 2, vamos ver aqui, se eu divido aqui por 2, eu encontro quanto? 4. Se eu divido aqui por 2, eu encontro 6. Se eu divido aqui por 2, eu encontro 5. Dá para eu dividir aqui por 2, turma, e a conta dá exata? Não, turminha, não dá uma conta exata. Então, se eu não conseguir encontrar esses valores aqui, então eles não são equivalentes. Mais um exemplo aqui, vamos comigo. 4 16avos e 1/4. Como esses números são maiores que esse, eu vou utilizar divisão. Se eu divido 4 por 4, eu encontro 1. 16 por 4, eu encontro 4. Acabei encontrando a outra fração. Então, 4 16avos e 1/4 são frações equivalentes, turma. Olha, então o que nós estamos vendo hoje? Tipos de fração. Nós vimos que fração própria, imprópria, mista, equivalente e frações aparentes. Lembrando que uma fração, ela pode ter mais de um tipo de classificação. Vimos também como que eu posso verificar se as frações são equivalentes ou não. Eu espero que com esse conteúdo você possa ter tirado todas as suas dúvidas para que você possa resolver as suas atividades na sua plataforma, tá bom, turminha? Mas vamos ver aqui agora uma forma de eu encontrar uma outra fração equivalente a partir de uma outra fração. Um exemplo aleatório, tá bom, turma? Eu tenho aqui, ó, 2/3. E eu quero encontrar uma fração equivalente a 2/3. Como? É simples, eu vou escolher um número e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou escolher aqui o 6. Se eu multipliquei o numerador por 6, o denominador também por 6. 2 vezes 6 eu encontro 12. 3 vezes 6, quanto que dá? 18. Então, eu acabei encontrando o que? A fração equivalente. Então, o que eu tenho? Que 2/3 é equivalente a 12/18. É assim que eu acabo encontrando frações equivalentes. Outro exemplo, olha só, eu tenho aqui 2/5. Eu quero encontrar um número aqui no numerador e o denominador aqui é
15. O que eu fiz? Para eu chegar de 5 para 15, eu tenho que multiplicar. Eu multipliquei o 5 por quanto, turma? Por 3. 5 vezes 3, 15. Se eu multiplico o denominador por um número, eu multiplico em cima também pelo mesmo número. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6. Então, 2/5 é equivalente a 6/15 avos. Por que eu fiz esse exercício? Porque vai ter uma atividade aí no seu bloco que está faltando aqui um número no numerador. Como é que você faz para encontrar? Por isso que eu fiz esse exercício, tá bom, turminha? Volte lá, porque eu já estou te dando uma dica para você resolver os seus exercícios. Então, vamos aqui dar uma revisãozinha, turma, do que nós vimos hoje? Nós vimos tipos de fração. Nós vimos fração própria, onde o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Vimos fração mista, onde existe uma parte inteira e uma fracionária. Vimos fração equivalente, acabamos de estudar, hein? Fração equivalente. Vimos aqui, ó, fração imprópria. Nós classificamos, vimos atividades classificando os tipos de fração. Eu espero que com essa aulinha você tenha tirado todas as suas dúvidas para você resolver todas as atividades do bloco que você tem, tanto na plataforma quanto no bloco expresso, porque tem uns exercícios que eu me inspirei, turma, para resolver aqui, tá ok? Olha só, não é difícil, é tranquilo. Esse conteúdo vocês já estudaram o ano passado, agora no 6º ano vai começar a ficar um pouquinho mais dificilzinho. Na nossa próxima aula nós vamos aprender algumas outras situações que podem te ajudar a entender um pouquinho mais de fração. Tudo bem, turma? Manda para mim as suas dúvidas, pode falando, vê o que eu posso ajudar, manda foto de você fazendo atividades. Eu quero que você sente direito para estudar, estude com afinco, porque nós estamos quase terminando o ano, hein, turminha? Vamos firme, tá bom? Eu conto com vocês. Mande notícias. Um abraço e até lá!